No casamento do meu filho, eu estava parado sob as luzinhas, segurando uma taça de espumante que nem sequer tinha tocado. Minha irmã me puxou para um grupo de pessoas e me apresentou a chefe do meu filho com uma risada. Este é meu irmão. Ele é meio que um fracassado desempregado hoje em dia. Por um segundo, a música parou na minha cabeça. Eu podia sentir cada olhar se voltando para mim. Cada sorriso educado, cortando um pouco mais fundo. Eu ri, baixo, cansado, amargo. Então a chefe do meu filho olhou para mim, sorriu e disse a ela: "Você está demitida." E naquele instante, percebi que às vezes o mundo espera até que você seja humilhado para lembrá-lo de quem você realmente é. Eu sou Leonardo Vale. E isto foi o que aconteceu depois daquele momento. A noite em que minha dignidade foi rasgada, na frente de todos, se tornou a noite em que retomei minha vida. Antes de compartilhar minha história, quero saber se você está aqui comigo. Apenas diga, ouvindo, nos comentários, ou me diga de onde você é. Adoro saber até onde minha história chega. Às vezes, até a menor conexão pode fazer uma história parecer ouvida. Obrigado. E agora, aqui está minha história. Se você encontrar algo em minha história que o toque, não se esqueça de seguir e se inscrever. Seu apoio ajuda histórias como a minha a serem ouvidas e talvez ajude alguém por aí a encontrar sua força novamente. A luz do sol, do fim da manhã em São Paulo, refletia nos arranha-céus, inundando meu escritório de canto, na berrine, com aquele brilho metálico que sempre fazia meus troféus brilharem com um orgulho um pouco excessivo. Meu nome ainda estava gravado na porta. Leonardo Vale, diretor de marketing estratégico. Um título que um dia me definiu, talvez até me devorou. Mas naquela manhã, parecia o nome de um estranho. Sobre a mesa de vidro, havia uma única página que levei 3 noites para escrever e 3 segundos para assinar. Minha carta de demissão. Lá fora, eu podia ver meu reflexo sobreposto ao horizonte da cidade, como 2 versões de mim mesmo. Uma ainda lutando por campanhas, prazos, orçamentos. A outra observando tudo se afastar. O hospital em Campinas havia ligado 1 hora antes. O câncer da minha mãe tinha se espalhado para os pulmões. Estamos falando de meses, não de anos, disse o médico. Assim, todos os números no meu painel de KPIs, 50 milhões em orçamentos de publicidade, 5 trimestres consecutivos de crescimento, 3 prêmios nacionais, tornaram-se irrelevantes. Quando apertei imprimir, o som da máquina pareceu o eco final de uma vida que passei 20 anos construindo. Meu supervisor direto, Marcos Teixeira, ligou como se pudesse sentir. Léo, não faça nada precipitado. Podemos reestruturar, estender sua licença, até mesmo promovê-lo quando voltar. Eu encarei o telefone, depois as abotoaduras de prata penduradas ao lado da minha mesa, um presente da minha mãe quando fui promovido pela primeira vez. Eu tinha prometido a ela que manteria os pés no chão. Então eu disse, simplesmente, não, Marcos, não é sobre trabalho, é sobre tempo. E o meu está acabando. Ele suspirou. O tipo de suspiro que homens corporativos dão quando percebem que não há mais nada a negociar. Passei as 72 horas seguintes limpando cada projeto, arquivando as melhores práticas e enviando-as para minha equipe. Sem amargura, sem discursos, apenas uma transferência limpa, uma saída limpa. Quando a equipe de segurança veio recolher meu crachá, pedi para ficar com o cordão. Não por nostalgia, mas como um fechamento. Atravessando o lobby de vidro, vi meu reflexo novamente. Desta vez, mais leve, de alguma forma. Descarregado. Saí e o calor de São Paulo me envolveu como um desafio. Guardei o crachá no bolso, ao lado das abotoaduras, e sussurrei baixinho. De agora em diante, meu cargo está atrás da minha mãe. No carro,
Desliguei todos os aplicativos que haviam definido minha existência. Slack, Teams, LinkedIn. O silêncio que se seguiu foi perturbador, mas limpo. Em um sinal vermelho, minha caixa de entrada apitou. Oferta, VP de Estratégia, Vértice, Labs. 300 mil unidades de base. O remetente, André Vasconcelos. Eu já tinha trabalhado com ele antes. Brilhante, implacável, o tipo de homem que poderia transformar qualquer um em manchete. O e-mail tinha sido enviado 2 dias antes. Eu nem o tinha aberto. Fiquei olhando para a linha de assunto até o sinal ficar verde. Então coloquei o telefone virado para baixo no banco do passageiro. Hoje não. Ainda não. Enquanto eu dirigia em direção a Campinas, a cidade encolheu no meu retrovisor. Passei pelas torres de escritórios uma última vez, sabendo que em algum lugar, lá dentro, alguém já estava substituindo meu nome no organograma de liderança. Mas eu não senti ciúmes ou medo. Apenas silêncio. No hospital, liguei para meu filho. Rodrigo, eu disse com a voz firme. Diga à sua avó que estarei aí à noite. Ele perguntou. Pai, você está realmente deixando seu emprego? Eu não estou saindo, eu disse. Estou indo para casa. Quando desliguei, olhei para o e-mail fechado de André mais uma vez, depois para o meu próprio reflexo na porta de vidro do elevador. Quanto tempo? Murmurei. Quanto tempo um homem pode ficar em silêncio antes que o mundo comece a defini-lo por ele? A cozinha cheirava a caldo de batata e desinfetante. O sol da tarde da janela da cozinha cortava as cortinas semicerradas, pousando no chão de ladrilhos, onde meus sapatos rangiam a cada passo lento. A máquina de oxigênio da minha mãe zumbia no quarto ao lado. Um ritmo constante que, de alguma forma, me mantinha em movimento. Cada hora era um cronograma agora. Trocar a bolsa de soro, verificar os sinais vitais, registrar os medicamentos no quadro branco, preso na geladeira. O quadro costumava ter listas de compras e lembretes para pagar contas. Agora estava cheio de dosagens, horários e adesivos coloridos. Eu tinha aprendido a maior parte no YouTube, com enfermeiros e um voluntário de cuidados paliativos que visitava 2 vezes por semana. O resto, eu improvisei. Havia algo humilhante em ver suas próprias mãos fazerem o que diplomas e salários nunca lhe se ensinaram. Bela apareceu naquela tarde, 15 minutos, como um relógio. Ela se encostou no balcão, cabelo perfeito, manicure perfeita, segurando o celular como se fosse oxigênio. Só passando para dar um oi, disse ela, tirando uma selfie rápida ao lado da cama da mãe. Família em primeiro lugar, ela legendou antes mesmo que eu olhasse para cima. Quando ela pensou que eu não estava ouvindo, eu a ouvi sussurrar ao telefone. Ele parece exausto, como alguém que atingiu o pico há 5 anos. Então ela se foi, deixando o leve cheiro de seu perfume e um silêncio mais espesso do que antes. Rodrigo veio depois do jantar, ainda com o crachá da Vértice Labs. Ele trouxe pão e aquele olhar preocupado que herdou de mim. Pai, posso te perguntar uma coisa? Ele hesitou. No escritório, as pessoas estão falando. Tia Bela disse que você teve algum tipo de esgotamento, que não aguentou a pressão. Mantinha os olhos na panela de caldo. Deixe que falem, eu disse, suavemente. Meu trabalho agora é a vovó. Ele parecia frustrado. Não por mim, mas por você. Você não merece isso. Eu sorri. Ninguém merece ou escapa do que é seu. Nós apenas escolhemos como ficamos de pé. Naquele fim de semana, nossa família estendida se reuniu. Primos me enviavam vagas de emprego como caridade. Tio Denis deu um tapinha nas minhas costas com uma simpatia que parecia pena. Cara, você deveria voltar ao mercado. Um homem precisa trabalhar.
Tia Clara me entregou um recorte dobrado sobre cargos de transição locais. Cada palavra dizia: "Você está desaparecendo." Naquela noite, verifiquei meu e-mail pessoal. Uma mensagem anônima havia chegado. Quando alguém para de atualizar o LinkedIn, é sinal de fracasso. Sem assinatura, apenas despeito. Deletei sem responder, mas minha mão tremeu levemente. Do quarto, mamãe chamou meu nome. Fui para o lado da cama dela e ela pegou minha mão com a mesma força que usava quando eu era criança, com medo de trovoadas. "Leonardo", ela sussurrou, "mantenha sua voz suave, mas firme. Tempestades passam, mas a dignidade fica." No dia seguinte, Rodrigo trouxe seu laptop. "Pai, você precisa ver isso." Ele abriu uma captura de tela de uma conversa do Slack do canal interno da Vértice Labs. Um usuário com um apelido suspeitosamente parecido com o de Isabela tinha escrito: "Algumas pessoas simplesmente não aguentam a pressão, sempre alguma desculpa sobre parentes doentes." A mensagem foi seguida por emojis de risada. Abaixo, alguém respondeu: "Acho que compaixão não faz parte do conjunto de habilidades deles." A pessoa sendo ridicularizada era um dos líderes de projeto do próprio Rodrigo. "Pai", Rodrigo disse baixinho, "isso não é só fofoca. Está se tornando a cultura da empresa." Eu encarei a tela por um longo tempo, o reflexo do texto espelhado nos meus óculos. Algo dentro de mim endureceu. A Vértice Labs não era apenas empregadora de Bela. Era um espelho de tudo o que ela aprendeu a acreditar. Que cuidar de alguém equivalia à fraqueza. Que o valor era medido por ficar até tarde, não por ser gentil. Fechei o laptop. "Guarde esse arquivo", eu disse a ele. Depois que Rodrigo saiu, voltei para a cozinha. O caldo havia se esfriado. Sentei-me e dobrei o guardanapo que mamãe havia bordado com meu nome, Leonardo. O fio ligeiramente puído por anos de lavagem. Coloquei-o sobre a captura de tela impressa do Slack, o e-mail anônimo, os recibos médicos e tirei uma foto. Salvei a imagem em uma nova pasta no meu laptop. Eu a chamei de Força Silenciosa. Naquela noite, enquanto a máquina de oxigênio zumbia, encarei o e-mail fechado de André Vasconcelos, novamente. A oferta ainda estava lá, como uma porta aberta para uma vida que eu escolhi pausar. Mas eu não cliquei. Ainda não. Eu tinha uma promessa a cumprir. Para ela. Para mim mesmo. Antes de dormir, mandei uma mensagem para Rodrigo. "Estarei cedo no casamento, filho. Apenas foque no seu grande dia. Eu estarei lá." Então apaguei as luzes. E pela primeira vez em meses, eu não me senti como um homem que havia perdido tudo. Eu me senti como um homem que estava segurando algo que o mundo não entendia mais. Força silenciosa, esperando o seu momento de falar. Os convites de casamento estavam espalhados pela mesa de centro, ao lado da poltrona reclinável da minha mãe. As letras douradas capturavam o leve brilho da televisão, tocando sua estação favorita de MPB clássica. A máquina de oxigênio sibilava suavemente ao fundo, como um lembrete de que o tempo não era infinito. Lá fora, o catavento, no quintal do vizinho, girava suas lâminas de madeira lentas, rangendo ao vento fresco de Campinas. No balcão, estava um terno azul marinho cuidadosamente dobrado, as abotoaduras que ela me deu e uma cópia impressa do código de conduta do site da Vértice Labs. Eu não planejava usá-lo, mas queria saber as regras do campo em que estava prestes a entrar. A cerimonialista do casamento ligou enquanto eu etiquetava o gráfico de remédios da mãe. "Senhor Vale", ela disse, sua voz alegre, inconsciente do subtexto, apenas confirmando os convidados de Rodrigo. A noiva e alguns colegas da Vértice Labs estarão presentes. Há uma nota aqui que o senhor André Vasconcelos também pode comparecer. Pausei, a caneta pairando sobre o horário dos comprimidos. André no casamento. Isso mudava tudo. Se ele viesse, os rumores não iriam apenas saltar entre os fofoqueiros.
Eles atingiriam os ouvidos de alguém que realmente conhecia meu histórico, meu trabalho e o que eu construí antes de ir embora. Depois de desligar, abri meu laptop e rolei pela minha caixa de entrada. Lá estava novamente. A mesma mensagem fechada de André Vasconcelos, datada de 6 meses atrás. VP de estratégia, 300 VPAs de salário base. A porta está aberta quando você estiver pronto. As palavras estavam lá, pacientes, esperando. Eu cliquei para abrir desta vez, li cada linha e fechei novamente. Algumas portas, pensei, não são feitas para serem fechadas com força. Elas só precisam ficar ligeiramente entreabertas para lembrá-lo de que você ainda tem opções. Uma notificação apitou. LinkedIn, que eu não tocava desde que deixei meu emprego. Meu perfil estava ativo novamente, embora eu não tivesse feito login. As visualizações estavam aumentando de endereços IP do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte. Alguém estava vasculhando minhas campanhas antigas, baixando apresentações, revisitando estudos de caso de 5 anos atrás, incluindo o projeto que ajudou uma startup a conseguir uma aquisição de 200 milhões. E eu não sabia dizer se era André ou Bela, ou se importava. Ambos os caminhos levavam ao mesmo palco. Então, outra mensagem apareceu de um nome que reconheci vagamente. Juliana Lima, uma das analistas juniores da Vértice Labs. O senhor não me conhece, senhor, mas acho que amanhã pode ser importante. Deixa aqueles que falam demais continuarem falando. A verdade tem seu próprio microfone. Encara a mensagem. Meu pulso firme, mas pesado de alguma forma. Eu não respondi. Simplesmente marquei como lida. Sentei-me ao lado da cama da mãe mais tarde naquela noite, sua mão descansando na minha. Você vai estar lá amanhã, certo? Ela sussurrou. Você vai ficar de cabeça erguida. Vou, mãe, eu disse, suavemente. E não vou discutir. Vou apenas estar lá. Antes de dormir, deslizei a carta de oferta impressa de André entre as páginas do meu caderno de couro e coloquei as abotoaduras por cima. Não era sobre orgulho. Era sobre lembrar que o silêncio, quando escolhido deliberadamente, não é fraqueza. É contenção. Enquanto o vento soprava lá fora, a casa fazia seus ruídos familiares. Madeira se expandindo, o catavento rangendo, a máquina de oxigênio respirando em ritmo. Eu sussurrei para o quarto adormecido. Se alguém tentar me definir, que a verdade os defina. A lâmpada piscou. Em algum lugar no escuro, a pergunta pairava. Quem está armando o palco? André ou Bela? E quando o microfone aparecer, em que mão ele cairá primeiro? O sol da tarde, sobre São Roque, estava quente o suficiente para fazer as colinas brilharem. A vinícola parecia algo de um cartão postal. Vigas de carvalho, cortinas brancas, luzinhas balançando suavemente entre as videiras. Quando cheguei, a equipe ainda estava arrumando as mesas, polindo copos e verificando o sistema de som. Ajudei a mover algumas cadeiras, apenas para manter minhas mãos ocupadas. Um garçom reconheceu meu nome no mapa de assentos e disse casualmente: a confirmação do Sr. Vasconcelos chegou tarde, ontem à noite. Ele estará aqui para o coquetel. Eu assenti, coração firme, mas alerta. André estava vindo. O mesmo homem cuja oferta eu recusei, cuja empresa agora se tornara a fonte de metade dos sussurros ao redor do meu nome. Não era mais apenas um casamento. Era uma rota de colisão. Do outro lado do pátio, vi Bela. Seu vestido vermelho capturou a luz como um sinalizador de alerta. Ela estava cercada por funcionários da Vértice Labs, rostos jovens e ambiciosos que sorriam rápido demais e ouviam com muita atenção. Quando nossos olhos se encontraram, o sorriso dela se alargou. Você realmente veio, disse ela, aproximando-se de mim com uma taça de espumante. Claro,
respondi. É o casamento do meu filho. Ela deixou o olhar percorrer meu terno, azul marinho até as abotoaduras, brilhando no meu colarinho. Bem, ela disse com falsa surpresa. Você não parece desempregado. Já é alguma coisa. Eu sorri levemente. Nem você, eu disse. Por enquanto. Ela não entendeu. Ou talvez tenha entendido e escolhido ignorar. Ela se virou de volta para seu círculo, apresentando-me mais alto do que o necessário. Pessoal, este é meu irmão, Leonardo Vale. Ele costumava ser do marketing, antes de tirar um longo período sabático. O tom dela era xaroposo, do tipo que esconde uma faca. Um jovem desenvolvedor perguntou onde eu trabalhava agora. Antes que eu pudesse responder, Bela interveio. Ele está explorando suas opções. Sabe como algumas pessoas só precisam de uma pausa. Risadas percorreram o grupo. Levantei meu copo ligeiramente, sorri e disse: Então, vamos brindar as opções. Meu telefone vibrou. Uma mensagem brilhou de um número desconhecido. Não reaja, apenas fique parado. A assinatura dizia: André V. Eu a deletei imediatamente, meu pulso se acalmando. Mais tarde, durante o coquetel, me afastei para tomar um ar. O pôr do sol pintava tudo de dourado. As videiras, os copos, os nervos se contraindo no meu peito. De onde eu estava, podia ver André, perto do bar, falando baixinho com o gerente do evento. Quando nossos olhos se encontraram, ele deu o menor aceno de cabeça, quase imperceptível, e depois se virou. O que quer que estivesse vindo, ele estava deixando-se desenrolar naturalmente. Quando voltei para a multidão, Juliana Lima apareceu ao meu lado, equilibrando 2 copos de água. Senhor Vale, ela sussurrou me entregando um. Ele sabe. O Sr. Vasconcelos. Ele disse à equipe para deixar as coisas acontecerem, para não interromper ninguém esta noite, não importa o que fosse dito. Seus olhos estavam ansiosos, mas sinceros. Eu assenti uma vez. Obrigado. Então ela se foi, misturando-se de volta à multidão. Os violinistas mudaram para uma nova música. O céu estava ficando rosado. O assento de André permanecia vazio na frente, mas a tensão no ar dizia que ele não estava longe. Olhei para o palco da recepção, onde o microfone brilhava sob as luzinhas. O mestre de cerimônias anunciou o programa da noite, a sequência de discursos, as apresentações da família. E lá estava ela, Bela, subindo ao palco, toda confiança e cálculo, microfone na mão. Seu vestido vermelho brilhava enquanto ela sorria para o público. Boa noite a todos, ela começou, sua voz clara e açucarada. Antes de brindarmos aos noivos, eu adoraria apresentar alguém muito especial, meu irmão Leonardo. Vocês devem se lembrar dele, de seus dias de glória no marketing. Ele está, digamos, em uma pausa na carreira ultimamente. Risadas leves se espalharam novamente, do tipo que esconde desconforto. Eu não me mexi. Eu nem pisquei. Em algum lugar atrás dela, André estava de pé agora, em silêncio, observando. Bela continuou, voltando-se para a multidão como uma artista que conhece seu holofote. Ele me ensinou muito sobre o que não fazer. Às vezes, o fracasso é o melhor professor. O público murmurou. Alguns rostos olharam para baixo. Eu podia sentir os olhos de Rodrigo do outro lado da sala, seu maxilar cerrado. A mão de sua esposa, no braço dele, segurando-o. O ar na sala engrossou. Cada palavra que ela falava parecia se arrastar mais devagar, mais pesada. Vi meu reflexo em uma taça de vinho próxima.
calmo, composto, esperando. Então, fracamente, o som de um telefone vibrando. O alerta de mensagem de alguém. Vi André olhar para sua tela e depois para mim. Ele assentiu uma vez, quase com aprovação. Deixe ela falar, eu disse a mim mesmo. Deixe ela terminar de cavar. Enquanto os aplausos se espalhavam fracamente ao seu redor, o MC agradeceu e estendeu a mão para o microfone. Mas André já estava se movendo para frente, lento e deliberado, sua presença comandando o silêncio. A conversa morreu instantaneamente. Ele parou perto do palco, sorrindo levemente enquanto pegava o microfone. Bela, surpresa, mas ainda atuando, deu um passo para o lado. Por um momento, seus olhos se encontraram. Os dela, vacilando com confusão. Os dele, calmos, indecifráveis. A multidão sentiu a mudança, um tremor invisível percorrendo o ar. Eu observei do meu lugar, as abotoaduras frias contra minha garganta. Minhas mãos cruzadas. O momento havia chegado e pela primeira vez em meses, eu não me senti invisível. Eu me senti pronto. Enquanto André levantava o microfone, eu sabia que o silêncio que se seguiu não estava vazio. Estava esperando para falar por mim. As luzes no salão de recepção haviam suavizado para um tom dourado, do tipo que faz cada copo brilhar e cada mentira soar mais bonita do que é. A banda de jazz tocava algo lento e inofensivo. Risos flutuavam entre as mesas como perfume, cobrindo a tensão que eu podia sentir vibrando por baixo de tudo. Eu estava perto do buffet, a alguns passos do palco, perto o suficiente para ouvir cada palavra, longe o suficiente para parecer que eu não me importava. Bela segurava o microfone com o tipo de confiança que só vem de ser adorada por muito tempo. Este é meu irmão, Leonardo, disse ela brilhantemente, gesticulando em minha direção. Ele costumava ser um estrategista de marketing brilhante antes de decidir dar uma pequena pausa do mundo real. Eu sorri. Uma pausa para viver, não para fugir. Os convidados riram educadamente. Ela riu mais alto. Ele ainda tem aquele charme, mesmo sem um cargo. As risadinhas se espalharam, finas e desconfortáveis. Eu podia sentir algumas pessoas olhando para mim com simpatia, outras com curiosidade e presunçosa. Eles queriam um show. Eu lhes dei silêncio. Pelo canto do olho, vi movimento. André Vasconcelos, deixando sua mesa perto da frente. Ele caminhou lentamente, sem pressa, com um copo de merlot na mão, parando um pouco antes do nosso círculo. Ele sorriu para a piada de alguém, mas não desviou o olhar de Bela. Então ela disse, a frase que desequilibrou a balança. Eu tive sorte, ela anunciou, sua voz subindo um pouco, alto demais. O próprio Sr. Vasconcelos tem sido meu mentor. Ele disse que sou um dos futuros rostos da Vértice Labs. Eu vi a sobrancelha de André se levantar, apenas ligeiramente. Foi o suficiente. Meu telefone vibrou. Uma nova mensagem. Você quer que eu cuide disso ou deixe ela terminar sozinha? Assinado André V. Eu digitei de volta. Deixe ela terminar. Então guardei o telefone no bolso e levei o copo aos lábios, escondendo um sorriso. Bela não tinha terminado. Ela continuou, virando-se para seus amigos. Nem todo mundo consegue sobreviver em nosso campo. Algumas pessoas, como meu irmão, ficam sobrecarregadas e vão embora. É fofo, na verdade, que ele tenha largado tudo para cuidar de alguém. Mas sentimentos não ganham campanhas. Sua risada foi aguda, feita para ferir. Funcionou. As pessoas ao seu redor riram também, hesitantes, envergonhadas por ela, sem perceber ainda. Então André pousou seu copo na mesa mais próxima,
O som foi suave, mas final, como um martelo de juiz. Com licença, disse ele, caminhando em direção ao palco. Posso dar uma palavra? Bela congelou, ainda sorrindo. Claro, senhor Vasconcelos. Ele pegou o microfone da mão dela, com autoridade casual. Você tem um jeito com as palavras, senhorita Vale, disse ele, uniformemente. Mas talvez você devesse saber de algo antes de continuar. Ele se virou para a multidão. 5 anos atrás, este homem, seu irmão, Leonardo Vale, salvou minha empresa do colapso. Ele não anunciou isso. Ele não se gabou. Ele construiu a fundação que permitiu a Vértice Labs existir como existe hoje. Um silêncio caiu sobre a sala, pesado como um trovão antes da chuva. Cada copo no ar parou no meio do brinde. O sorriso pintado de Bela rachou, os nós dos dedos ficando brancos ao redor da bolsa. André continuou, calmo, mas cortante. Humildade, senhorita Vale, é uma moeda rara. Você poderia considerar investir em alguma. A banda parou de tocar. Ninguém falou. O silêncio era ensurdecedor. Então André se virou para mim. Leonardo, deveríamos conversar sobre futuras colaborações. Ele bateu a mão no meu ombro, firme e seguro. Você ainda tem o tipo de mente que precisamos. Eu assenti, ainda sem confiar na minha voz. Finalmente, André olhou de volta para Bela. Quanto a você, disse ele com um sorriso educado, sugiro que revise a cláusula de ética que você redigiu para o manual do funcionário. Parece que você esqueceu de segui-la. A expressão dela se despedaçou completamente, cada pingo de controle escorregando sob o peso de sua própria arrogância. Eu fiquei parado, observando o Mil poder mudar de mãos, sem levantar um dedo. As risadas haviam morrido, os sorrisos presunçosos substituídos pelo silêncio. Pela primeira vez naquela noite, eu não era o único em exibição. Ela era. E enquanto André entregava o microfone a um assistente e se afastava, senti um único pensamento se aprofundar em meu peito. A tempestade finalmente começou. A noite tinha ficado mais escura quando os lustres diminuíram a intensidade. A música havia parado. A conversa foi reduzida a sussurros. Até os garçons haviam congelado no lugar, sentindo que algo irreversível estava prestes a acontecer. André estava no centro da sala, microfone na mão, sua expressão calma, mas absoluta. Eu estava ao lado dele, em silêncio. Do outro lado estava Bela, seu rosto pálido e rígido, a máscara que ela usou toda a sua vida, começando a desmoronar. Antes de continuarmos esta celebração, começou André, sua voz carregando sem esforço pelo salão. Gostaria de abordar um assunto relacionado à Vértice Labs e seus valores. Os convidados trocaram olhares inquietos. Bela tentou sorrir novamente, mas seus lábios tremeram. 6 meses atrás, continuou André, eu estendi uma oferta formal ao Sr. Leonardo Vale para o cargo de vice-presidente de estratégia. 300 moedas de base, bônus de performance, pacote de realocação. Ele recusou. Não por falta de ambição, mas pela razão mais simples e nobre de todas. Sua mãe estava gravemente doente. Ele escolheu a família. As palavras pairaram no ar como algo sagrado. Alguém engasgou, baixinho. Ao nosso redor, as cabeças se viraram para mim. Eu não me mexi. André puxou seu telefone, gesticulando em direção à tela de eventos atrás de nós. O projetor piscou e ligou. O público encarou enquanto meu e-mail original aparecia, aquele que eu havia escrito meses atrás. Obrigado pela oferta, André. Mas minha mãe precisa mais de mim agora. O silêncio se aprofundou até se tornar quase físico. O sussurro de Bela o quebrou. Não, isso não é possível. A voz de André permaneceu firme.
Oh, é possível. E tem mais. Ele mudou os slides. Outra imagem apareceu. Capturas de tela do canal interno do Slack da empresa. Algumas pessoas simplesmente não aguentam a pressão. Sempre alguma desculpa sobre um parente doente, seguido por emojis de risada. Ele olhou diretamente para ela. Senhorita Vale, essa foi a sua mensagem. Aquela que você achou inteligente. A voz dela falhou. Foi uma piada. Não. André interrompeu bruscamente. Foi uma cultura que você estava criando. Uma que pune a empatia e zomba da compaixão. E isso acaba esta noite. Ele tirou uma folha de papel do bolso, uma carta formal já assinada. De acordo com a seção 7 do Código de Conduta da Vértice Labs, difamação pessoal e violações éticas resultam em rescisão imediata. Ele a colocou na mesa ao lado dela. Você está demitida com efeito imediato. Um murmúrio se espalhou pelo salão, descrença e admiração colidindo no ar. Alguém sussurrou. Bem aqui no casamento. Outra voz. Ela mereceu. Eu fiquei parado, minha expressão indecifrável. Em algum lugar da minha mente, pensei na minha mãe assistindo a transmissão ao vivo. Suas mãos frágeis cruzadas, sussurrando. Mantenha-se firme, Leonardo. Bela ficou congelada, o rosto molhado agora, a voz quase um sussurro. Eu só queria que as pessoas me vissem, disse ela. Me respeitassem. André exalou. Respeito não é construído sobre humilhação, senhorita Vale. É construído sobre a verdade. Então ele se virou para mim, oferecendo o microfone mais uma vez. Leonardo, em nome da Vértice Labs e de mim mesmo, eu lhe devo um pedido de desculpas e um convite. Ajude-nos a reconstruir o que você um dia começou. Não como um funcionário, mas como um parceiro. Eu encontrei seu olhar. Eu agradeço, eu disse baixinho. Mas acho que já tive o suficiente de escritórios. Ainda assim, ajudarei. Nos meus termos. Ele sorriu. Isso é mais do que justo. Os aplausos começaram baixinho, depois cresceram. As pessoas se levantaram de seus assentos, aplaudindo, não pelo drama, mas pela clareza. Rodrigo apareceu ao meu lado, seu rosto brilhando de orgulho e alívio. Ele me puxou para um abraço, bem ali na frente de todos. Eu disse a eles, pai, ele sussurrou. Eu disse a eles que você provaria que estavam errados. Os soluços de Bela ecoaram fracamente atrás de nós. Eu só queria importar, disse ela, a voz tremendo. Eu me virei para ela. Você poderia ter importado, Bela, mas você escolheu o caminho errado para ser vista. André falou uma última vez, seu tom como a linha de fechamento de um veredito. E isso, senhoras e senhores, é o que separa o ruído da substância. Sucesso não é quem grita mais alto. É quem defende silenciosamente o que é certo. O público se levantou novamente, aplaudindo mais alto desta vez. A banda começou a tocar suavemente, tentando costurar a atmosfera de volta, mas a noite já havia mudado de forma. Enquanto as pessoas voltavam às suas mesas, André se inclinou para mim. Imagino que você terá algumas ofertas depois disso. Eu sorri levemente. Não tenho certeza se vou aceitar alguma. Ele riu. Então você já venceu. Saí do palco e olhei ao redor do salão, o mesmo lugar onde eu tinha sido humilhado, agora brilhando com redenção. O som dos aplausos desapareceu em algo mais gentil. Perdão, talvez. Ou paz. Mas do outro lado da sala, no canto mais distante, onde a luz não chegava direito, Bela estava sentada sozinha, os ombros tremendo. Seus olhos encontraram os meus por um segundo, cheios de arrependimento, vergonha e algo mais sombrio.
ressentimento. Eu sabia que a noite não era o fim da história dela. Era apenas o fim de sua performance. Enquanto eu saía para o ar fresco de São Roque, o cheiro de vinho e cedro me seguindo, pensei nas palavras da minha mãe novamente. Tempestades passam, a dignidade fica. E pela primeira vez, eu senti o que ela queria dizer. A tempestade havia passado, mas seus ecos moldariam tudo o que viesse a seguir. A música havia suavizado para um ritmo de jazz quente. O tilintar dos copos retornando como aplausos cautelosos após um longo silêncio. O ar dentro da vinícola de São Roque havia mudado. Não estava mais espesso de humilhação, mas vivo de curiosidade. Bela estava congelada perto da beira da pista de dança, sua expressão se desfazendo sob o brilho do holofote. André Vasconcelos já havia falado. O estrago estava feito. No entanto, de alguma forma, eu não me sentia triunfante. Apenas quieto. Caminhei em direção ao microfone, cada passo cortando o murmúrio das conversas que tentavam encontrar seu equilíbrio novamente. Obrigado, comecei, a voz firme. Mas eu não quero que a vida de ninguém termine aqui. Nem mesmo a da minha irmã. Minhas palavras pousaram suavemente, como uma cortina sendo fechada, em vez de rasgada. André deu um passo para trás, deixando-me segurar a sala. Os convidados se aquietaram, seus espumantes esquecidos. Os olhos de Bela dispararam em minha direção, vidrados de descrença. Pela primeira vez, ela não tinha nada útil a dizer. Olhei ao redor, para os convidados, para meu filho Rodrigo e sua esposa perto da frente, ambos assistindo com algo entre admiração e alívio. Todos nós fazemos escolhas, eu disse. A minha foi me afastar do barulho quando minha mãe mais precisava de mim. Não me arrependo disso, nem um dia, porque o sucesso não significa nada se custar sua compaixão. Alguém aplaudiu primeiro, depois outros seguiram, até que o som se tornou um pulso por todo o salão. Um homem de terno azul marinho deu um passo à frente, um diretor de marketing que eu vagamente reconhecia de outra empresa. Senhor Vale, disse ele, apertando minha mão. Se você pôde salvar a empresa do André, gostaria de ver o que pode fazer pela nossa. Outra voz se juntou do outro lado da sala. Nós poderíamos usar sua visão também, disse uma mulher de uma startup de logística. Pessoas como você não se aposentam. Elas reconstroem. Risadas surgiram novamente, desta vez mais calorosas, genuínas. André deu um passo à frente, meio divertido. Se alguém quiser o tempo do Leonardo, disse ele, erguendo o copo, entre na fila. A Tecnovisão uma vez ofereceu a ele 300 esmolas. Estou disposto a dobrar. Suas palavras atraíram outra onda de risadas, mas por baixo eu podia sentir a sinceridade. O poder havia mudado, limpa e silenciosamente. E eu não precisei mover 1 centímetro. Peguei meu copo de vinho, de repente ciente de uma ideia tomando forma no fundo da minha mente. Se todos queriam me contratar, talvez eu não precisasse trabalhar para mais ninguém. Talvez eu pudesse construir algo diferente. Algo que tratasse a empatia como estratégia, não como fraqueza. Peguei um guardanapo de linho branco e uma caneta do bolso do paletó. A tinta borrou ligeiramente no tecido enquanto eu escrevia. Vale estratégia. Estratégia com empatia. André se inclinou para ler. Sua expressão suavizou. Se você começar essa empresa, disse ele, serei seu primeiro cliente. Eu balancei a cabeça. Não um cliente, André. Um parceiro. Ele sorriu. Aquele sorriso raro e genuíno ganho apenas após um acerto de contas. Então, vamos oficializar. 2 milhões de reais para começar, parceria de 1 ano, autonomia total.
Temos um acordo? Estendi a mão e nossas mãos se encontraram sobre a mesa. Os aplausos que se seguiram não foram por vingança, foram por renascimento. As pessoas começaram a se aproximar. Executivos, investidores, até mesmo funcionários mais jovens, entregando-me cartões de visita como se quisessem fazer parte do que quer que viesse a seguir. Era surreal. Minha humilhação havia se tornado um ponto de virada. Meu silêncio, agora uma história de força. Então, em meio ao barulho, uma voz familiar ecoou pelo microfone. Rodrigo subiu ao palco, o rosto iluminado de orgulho. Eu só quero dizer, ele começou, olhando diretamente para mim, que esta noite estou orgulhoso de chamar este homem de meu pai. A sala explodiu novamente, mais alto do que antes. Eu mal podia ouvir a música retornar, enquanto os violinistas recomeçavam de onde haviam parado. Vi Bela parada, perto do canto, suas mãos tremendo ao redor do copo, lágrimas cortando a máscara que ela usou a noite toda. Por um momento, nossos olhos se encontraram. Eu não senti raiva, apenas algo como misericórdia. Mais tarde, saí, deixando o calor do salão para trás. O ar da noite estava fresco e cheirava levemente a uvas e chuva. As luzes da vinícola brilhavam pelas colinas como pequenas constelações. Afrouxei minha gravata e sussurrei para ninguém em particular. Você não precisa vencer para provar que eles estão errados. Você só precisa continuar sendo você mesmo. As estrelas acima de mim pareciam concordar, testemunhas silenciosas da mudança. Eu não sabia onde esse novo caminho me levaria, mas pela primeira vez, em muito tempo, eu estava andando nele nos meus próprios termos. E em algum lugar lá dentro, enquanto as risadas e a música continuavam, o último eco da humilhação se transformou em algo muito mais quieto e forte. Dignidade. 6 meses depois, a vida havia encontrado um ritmo mais calmo. A mesma cozinha em Campinas havia se tornado meu escritório. A geladeira ainda zumbia ao lado do quadro branco onde eu costumava rastrear os remédios da minha mãe. Agora, continha cronogramas de clientes e metas de projetos. A Vale Estratégia era real. 3 clientes, 5 funcionários e uma crença compartilhada. Compaixão não era fraqueza. Era força. Todos que contratei já haviam sido preteridos por escolherem a família em vez da ambição. Juntos, construímos uma empresa que media o sucesso pela confiança, não pelas horas trabalhadas. Uma tarde, um e-mail de Bela chegou. Eu perdi tudo, mas estou aprendendo de novo. Não espero perdão, mas sinto muito. Eu li 1, 2 vezes e fechei meu laptop. O perdão não precisava ser falado. Às vezes, era apenas não se apegar mais. Semanas depois, a nova empresa dela entrou em contato para contratar a Vale Estratégia. Eu não aceitei a reunião. Apenas adicionei uma cláusula ao contrato. O respeito aos cuidadores é uma política obrigatória. Essa foi minha resposta. Quando o outono chegou, minha mãe faleceu, tranquilamente, durante o sono. Suas últimas palavras ecoaram em minha cabeça. Transforme a dor em propósito e viva por nós dois. Após o funeral, andei pela casa vazia e percebi que ela já havia me ensinado como. 1 ano depois, eu estava sob as luzes do palco no Prêmio Empresa Humana de São Paulo. Uma vez, eu disse à multidão: alguém me chamou de um fracassado desempregado. Aquele momento me ensinou o que o sucesso realmente significa. Permanecer gentil quando o mundo lhe dá todas as razões para não ser. Os aplausos que se seguiram foram gentis, como compreensão. Dirigindo para casa, peguei a estrada que passava por São Roque. As luzes da vinícola brilhavam à distância. Abaixei o vidro,
Deixei o ar frio entrar e sussurrei. Eu não preciso mais do microfone. Minha vida fala por mim.